Para a coleção do Vitra Design Museum da Alemanha. É o autor dos projetos de interiores de vários edifícios públicos, como a Biblioteca Nacional e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Lisboa. Vamos saber mais com a Filipa Marques Henriques e o Manuel dos Santos. A Biblioteca Nacional foi inaugurada em 1969 com um projeto de arquitetura de interiores assinado por Daciano da Costa. É um dos espaços em Lisboa onde até hoje é possível encontrar e, aliás, usufruir deste mobiliário. Nós estamos com o arquiteto João Paulo Martins na sala de reuniões do Conselho desta biblioteca, onde encontramos desde o teto até ao mobiliário esta assinatura de Daciano da Costa. Sim, esta era uma atitude típica da época e típica da carreira de Daciano. Era trabalhar em conjugação, em diálogo com os arquitetos do Projeto Geral de Arquitetura, desenhando mobiliário específico para os sítios, para cada função, para cada espaço e também todos os revestimentos, todos os elementos fixados à arquitetura que faziam parte da caracterização do ambiente e que resolvia uma série de problemas técnicos também, da iluminação, a acústica, o ar-condicionado, enfim, tudo isso ficava, por exemplo, resolvido com estes tetos extraordinários que são justamente uma das características dessa sua arquitetura de interiores. Todo este mobiliário, todas estas linhas que hoje encontramos aqui, são ainda atuais, não é? Sim, na altura, na época, houve uma discussão intensa com o diretor da biblioteca, justamente para conseguir fazer vencer esta opção por este tipo de desenho, por este tipo de materiais, de madeiras, de cores, porque se achava que eventualmente era moderno demais e ia ficar obsoleto, desatualizado, passava de moda. E, afinal, 50 anos depois, percebemos que, pelo contrário, eles são perfeitamente contemporâneos. Arquiteto João Paulo Martins, desta vez no anfiteatro da Biblioteca Nacional, desde logo pelas cores, pelas imagens que podemos ver através da câmara do Manuel dos Santos, somos também despertados para aquilo que é a formação de base de Daciano da Costa. Sim, ele passa para este desenho mobiliário e interiores, vindo de uma formação em pintura e com uma carreira que era promissora até enquanto jovem pintor, premiada e tudo mais. E foi quando ele reconheceu que não era essa a vida que lhe interessava, que não era essa a participação cívica que lhe interessava, mas sim esta de estar mais próximo da vida cotidiana, interferir mais com a vida do cidadão comum. E, portanto, passa para o design, enfim, defende essa posição, mas trazendo consigo essa carga de formação em artes plásticas e, portanto, esta sensibilidade à cor, às texturas, aos materiais, à composição, à conjugação de todos estes elementos, está aqui sempre patente também. Com um teto também muito interessante. O teto é aqui especialmente interessante porque justamente mostra um entendimento daquilo que ele chamava uma arquitetura de secos. Ou seja, não há massas, pinturas, elementos a pingar, homens pendurados em andaimes a fazerem coisas extraordinárias. Não. Há uns painéis que são pré-fabricados numa oficina e que um dia são pendurados no teto e resolvem estes problemas todos. E, portanto, há aqui uma atitude de pré-fabricação industrial que, tal como as cadeiras, de resto, que são desmontáveis, todas elas, não é? E pré-fabricadas e entram em produção em série. De resto, estas cadeiras são idênticas àquelas que nós podemos ver ainda hoje no Teatro Vilaré ou nos auditórios pequenos da Fundação Caldas de Gulbenkian, aqui em Lisboa também. E não podemos sair da Biblioteca Nacional sem fazer menção à sala de leitura principal, toda ela também revestida de elementos assinados por Daciano da Costa. Exato. A sala principal de leitura tem um teto extraordinário e depois há todo o mobiliário, mesas, estantes, cadeiras, com a tal racionalização de que eu falava também, todas elas com peças mecanicamente trabalhadas e muito simplificadas, que são, no fundo, também um retomar de uma certa ideia de linguagem moderna dos anos 30, de uma certa modernidade que vai ser repescada aqui, um bocadinho em memória da arquitetura de Porfírio Pardal Monteiro. Mudamos agora de sítio, arquiteto João Paulo Martins. Estamos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mais um dos espaços em Lisboa onde estes elementos, este mobiliário e toda esta envolvente com a assinatura de Daciano da Costa ainda está em plena utilização. Sim, há 50 anos, desde a inauguração, o laboratório tem este mobiliário, estas salas com projeto Daciano e que estão em uso todos os dias. São, nomeadamente, a cafetaria, a biblioteca
e este sítio em que estamos, a grande sala de reuniões, onde, mais uma vez, a caracterização do ambiente, as paredes, o teto e o mobiliário foram desenhados por Daciano. Aqui no LNEC encontramos elementos que são diferentes daqueles que encontrávamos na Biblioteca Nacional, aqui com muitos apontamentos de metal, exatamente pela parceria com a Metalúrgica da Longra. Exato. O Daciano, para além desta característica que era de trabalhar em diálogo íntimo com os arquitetos para fazer esta arquitetura de interiores, projetos exclusivos para determinados sítios, ele tinha também, desde o princípio dos anos 60, uma colaboração com a Metalúrgica da Longra, especializando-se em mobiliário de escritório. E essa sua experiência e esse seu domínio dos metais, da metalurgia, dava-lhe também este conhecimento, por um lado, da história do próprio mobiliário em metal e, por outro lado, uma à vontade no tratamento destes materiais. Neste caso em particular, com um elemento de destaque que faz parte deste anfiteatro onde nos encontramos. Obviamente, é um elemento mecânico, não é, que, enfim, compõe a função principal, que é de servir de apoio aos congressos no Laboratório Nacional de Engenharia Muito bem, Civil. muito obrigada. Daciano da Costa foi um dos precursores da arquitetura de interiores em Portugal e é o primeiro designer português a entrar para a coleção do Vitra Design Museum na Alemanha com 2 cadeiras em particular. Vamos contar-lhe tudo na nossa próxima intervenção neste Portugal em Direto. Até já. Visitamos agora o ateliê Daciano da Costa, em Lisboa, um espaço recente que trabalha nas reedições de peças desenhadas por este autor. Com estas reedições foi possível incluir 2 cadeiras do designer na coleção do Vitra Design Museum na Alemanha. Vamos saber quais com a Filipa Marques Henriques e o Manuel dos Santos. Depois de visitarmos a Biblioteca Nacional e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil na nossa intervenção anterior, 2 espaços com ambientes desenhados por Daciano da Costa, entramos agora num outro espaço criado em 2019, este ateliê, e conversamos com a Inês Cotinelli, filha de Daciano da Costa e também a responsável por este projeto muito recente e que traz também aqui uma grande novidade que surgiu no final do ano passado, 2022, que é a entrada de 2 peças, 2 cadeiras desenhadas pelo seu pai na coleção do Vitra Design Museum na Alemanha. É o primeiro designer português a entrar nesta coleção. É assim, vamos começar, porque estamos na entrada do ateliê. A entrada do ateliê tem aqui uma série de modelos originais, protótipos, mas as 2 nossas meninas queridas que entraram no Vitra Design Museum em 2022. E a Alvor. A quadratura, que pertence à obra LNEC, 1971, e a cadeira Alvor, que nós chamamos original, cadeira Alvor, do Hotel Alvor Praia, 1967, na sua versão original, lacada a verde, alto brilho, com o estofo em lã, burel azul. O Vitra é um dos mais importantes museus do mundo no setor do design, mas não é o primeiro que recebe peças de Daciano da Costa. Não. Na verdade, em 2013, eu encabecei esta vontade de comunicar a obra do Daciano, meu pai, para, no fundo, percebermos quais seriam aqueles museus de referência para nós introduzirmos e internacionalizarmos a obra do Daciano. E, de facto, em 2015 entra com a poltrona Broa 2, desenhada para o Centro Cultural de Belém, na coleção permanente do Centre Georges Pompidou. E, portanto, quando falámos nos originais, que geralmente são aqueles que introduzem numa coleção, nós não tínhamos o original da cadeira Alvor, mas tínhamos sim a reedição já no âmbito deste projeto de valorização, a reedição da cadeira Hotel Alvor Praia, e assim foi. Já temos o Daciano da Costa, o primeiro português a integrar a coleção da Vitra. Muito bem, Inês, vamos entrando neste ateliê recheado de peças desenhadas por Daciano da Costa e falamos daquela reedição que então foi integrar a coleção do Vitra. As reedições só são possíveis graças a um imenso arquivo que está no Forte de Sacavém, mas que neste momento este projeto deste ateliê também vem trazer aqui para outros formatos, nomeadamente para um formato digital. Portanto, é possível reeditar tudo aquilo que foi desenhado por Daciano da Costa neste momento, se houver essa vontade, essa necessidade. Bom, nós percebemos que as reedições não se esgotavam
nas obras para as quais tinham sido pensadas, desenhadas, que era possível trazê-las de volta e, sobretudo, a um público agora mais alargado, que é o público, é o particular. Se, por um lado, temos o arquivo que nos permite ter acesso aos desenhos técnicos originais, temos muitas vezes ainda os originais existentes nas obras. Por exemplo, a linha reitoria diz respeito à reitoria da Universidade de Lisboa e escolhemos 3 peças, uma cadeira, um canapé e o canapé de 3 lugares. A vontade é sempre de comunicar o Daciano como o designer total. O que é que significa designer total? Bom, aqui é simples, não é? Nós olhamos desde o teto ao chão, aos alcatifes, ao mobiliário, a tudo é desenho do Daciano. Tudo era pensado, inclusive é a cor, que tem a ver com aquilo que dizíamos na nossa intervenção anterior, com a formação base de pintura de Daciano da Costa. Exatamente, tinha essa sensibilidade e esse sentido estético muito apurado e a cor era de facto muito importante. Pegando no exemplo da reitoria... Pegando no exemplo da reitoria, só para explicar em termos de catálogo como é que ele funciona, houve vontade de trazer aquilo que a Filipa estava a dizer relativamente ao arquivo que temos no Forte Sacavém, trazer os desenhos que existem, os desenhos originais, os desenhos técnicos, aqui para o catálogo, para as pessoas tocarem um bocadinho naquilo que era o projeto. O tal, a imagem de contexto, onde, por exemplo, a cadeira reitoria, escolhemos 3 peças da reitoria, a cadeira reitoria existe, e depois, finalmente, as fotografias já de produto, finalizado, terminado, a cadeira reitoria. E eu, se quiser, posso ter uma cadeira reitoria em minha casa. Exato, ou canapé, ou de 1 ou de 3 lugares. Inês, e terminamos aqui na garagem, neste espaço onde encontramos algumas peças, na verdade é o interior das peças. Falávamos do canapé da reitoria, que está aqui no catálogo. Isso. E aqui temos um exemplo de algo que já não se faz nos dias de hoje, esta estrutura, mas que procuram fazer para manter a essência destas peças desenhadas por Daciano da Costa. Não é só o desenho, não é só o exterior, é toda a estrutura, todos os materiais, incluindo o peso. Incluindo o peso. O que é que temos aqui então, Inês? Aqui temos, enfim, temos os 3, aquilo que é a coleção reitoria, temos os cascos, chamados cascos da cadeira, do canapé de 1 lugar e do canapé de 3 lugares, em que se pode ver, porque não está completamente tapado, o rigor que passava pela reedição era justamente esse que a Filipa acaba de dizer, que é o peso, portanto, a escolha da madeira, ver se a madeira conseguimos encontrar a mesma, a cor dos pés. Há aquilo que nós tivemos que fazer, foi uma espécie de autópsia também aos originais, que foi abrir e perceber qual era as sanduíches e a própria estrutura. E quisemos manter aquilo que nós chamamos que é o assento e o comportamento do assento. E isso é definido, não há forma de o fazer se não utilizarmos exatamente as mesmas técnicas. Muito bem. É através deste projeto que, 18 anos depois da morte de Daciano da Costa, as suas ideias e os seus desenhos se mantêm vivas através das reedições das peças feitas por este ateliê, mas também através de muitas peças originais que ainda continuam a uso em muitos espaços, não só em Lisboa, mas também noutras cidades do país.